aluno, olá aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos iniciando agora a nossa quarta aula da nossa disciplina de Psicologia da Educação e da Aprendizagem. Então já estivemos juntos ao longo dessa nossa disciplina e na aula de hoje nós falaremos sobre as concepções contemporâneas para o ensino-aprendizagem, ok? Vamos relembrar o que foi visto até agora? Então, na nossa primeira aula, falamos sobre as relações, as aproximações entre a psicologia e a educação. Conversamos então sobre como foi que a psicologia surgiu, que ela surgiu voltada à área da filosofia, foi se desmembrando até se tornar uma área científica. Nesse mesmo período, a educação também está se desvinculando da área da filosofia, elas se unem e criam a psicologia da educação, que é uma abordagem voltada para o processo, o entendimento do processo ensino-aprendizagem, ok? Na nossa segunda aula, falamos sobre os teóricos. Conversamos então sobre os teóricos da área da psicologia, que tem a sua teoria aplicada à prática da educação. Então falamos sobre os mais diversos teóricos, entre eles Skinner, Piaget, Vygotsky, Ausubel, Rogers e Vallon. Como é que nós podemos aplicar as suas teorias na nossa prática diária? Na nossa terceira aula, falamos sobre o processo do desenvolvimento humano. Então, conversamos sobre como é que se dá o nosso desenvolvimento ao longo das nossas etapas de vida. Como é que acontece esse desenvolvimento ao longo de cada estágio da nossa vida. E na aula de hoje, vamos falar então sobre relação mente-cérebro, falaremos sobre as tecnologias da informação e da comunicação, sobre as inteligências múltiplas, ok? Para começar, vamos ao nosso convite ao estudo. No nosso convite ao estudo, então, nós temos aqui mente e cérebro. São entidades diferentes ou são uma só coisa? Nós temos que algumas áreas do conhecimento consideram que mente e cérebro são entidades realmente diferentes, enquanto outras consideram que são a mesma coisa. Ainda não temos um consenso sobre como é que se dá essa relação e sobre qual é a natureza da mente. Isso porque temos diferentes abordagens teóricas que vão falar sobre esse tema sob diferentes perspectivas epistemológicas. Então, nós temos que, aqui ao longo da nossa aula de hoje, nós falaremos dessa relação entre mente e cérebro de acordo com uma perspectiva da filosofia da mente e das ciências naturais e humanas, ok? Depois, o processamento da informação é uma modalidade da computação e, portanto, não se aplica ao estudo da mente humana. Na verdade, o processamento de informação surge como um marco da revolução cognitiva, que nós vamos estudar ao longo dessa nossa aula de hoje, com o objetivo de dar conta dos problemas que não foram resolvidos pelo behaviorismo. Então, o processamento de informação, ele se pauta em uma metáfora computacional para poder explicar o funcionamento da mente humana, ok? E terceiro questionamento é: a inteligência, ela pode ser entendida como uma capacidade única que se desenvolve ao longo da vida da pessoa? Então, a respeito da inteligência, nós temos um famoso teórico, que é Howard Gardner, que cria a teoria das inteligências múltiplas. Quando ele surge, ele vai dizer: que negócio é esse que a gente tem apenas um tipo de inteligência? Não, nós temos vários tipos de inteligência. A nossa inteligência, ela não pode ser mensurada apenas levando em consideração um construto, que é o construto da lógico-matemática, do raciocínio lógico-matemático, que era feito até então. Por quê? Porque a inteligência, antes da teoria de Gardner, ela era avaliada de acordo com o QI, que é o quociente de inteligência.
Portanto, nós tínhamos aí a inteligência vinculada a um número. De acordo com esse número, nós tínhamos o grau de inteligência da pessoa. Gardner surge e vai dizer, imagina, isso não pode ser aceitável. Cada pessoa tem um tipo de inteligência que se sobressai dentro de um rol de inteligências. Então, essa foi a grande revolução da sua época, mas nós vamos ver isso mais para frente também, ok? E os nossos conhecimentos prévios, o que eles nos dizem? Nós temos a primeira questão dos conhecimentos prévios, que é, de acordo com a psicologia cognitiva, a aprendizagem se dá de cima para baixo, ou seja, professor que ensina e aluno que aprende. Será que é mesmo assim? Nós temos então que a psicologia cognitiva, ela vai estudar as capacidades intelectuais humanas, analisando as formas como as pessoas solucionam tarefas mentais e constroem modelos para a compreensão de tais processos. De acordo com a psicologia cognitiva, a aprendizagem ela vai envolver a interação entre o indivíduo e a tarefa. Então, ela constrói o conhecimento por meio da organização, da estruturação e da compreensão. E aí nós dizemos que a aprendizagem nessa perspectiva, ela é ativa, construtiva, significativa, mediada e autorregulada, ok? Segundo questionamento, as múltiplas inteligências propostas por Gardner sugerem que não possuam ligação entre si, ou seja, as pessoas apresentam apenas um tipo de inteligência. Nós acabamos de ver que isso está errado, né? Porque o Gardner destaca que as múltiplas inteligências, elas não funcionam de maneira isolada, porque qualquer atividade humana depende de combinações entre os diferentes tipos de inteligência. Por falar em inteligência, Gardner vai dizer que esta é a capacidade que nós temos para resolver problemas, para criar produtos que tenham valor para a própria cultura. As inteligências múltiplas, elas correspondem a capacidades específicas do espectro de atividades humanas e elas não funcionam de forma isolada, certo? Qual a nossa situação geradora de aprendizagem da aula de hoje? Nós temos a seguinte situação. Um grupo de professores de uma escola da qual você faz parte está participando de uma capacitação em educação em uma proposta de educação continuada. O atual módulo do curso trata das ciências cognitivas e suas inter-relações com a educação. Neste módulo, o objetivo é que os professores possam conhecer as principais abordagens das ciências cognitivas e compreender como se dá a relação mente-cérebro nessas abordagens, além das implicações para o processo de ensino-aprendizagem. Então, antes de iniciarmos, você precisa compreender que as abordagens das ciências cognitivas elas possuem pressupostos diferentes daquelas abordagens que nós vimos lá na nossa segunda teleaula. Por quê? Porque elas vão ter como enfoque essa situação, essa relação mente-cérebro. Então, algumas dessas abordagens, elas vão fazer uma analogia, uma metáfora computacional. Outras dessas abordagens, elas vão surgir visando dar uma explicação de um modo mais racional para essa questão dessa relação mente-cérebro. Ah, mas então eu devo usar aquelas abordagens e não essa? Não estou dizendo isso. Como eu já disse na nossa segunda teleaula, não existe abordagem melhor ou pior. Não existe abordagem que eu deva usar mais ou que eu deva usar menos. O que existem? Diferentes situações que requerem diferentes abordagens teóricas. Qual abordagem eu vou utilizar? Não sei, vai depender de um contexto. E é por isso que eu preciso saber de várias abordagens para eu poder entender qual se aplica ali naquela situação. Ok? É isso.
Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Na nossa primeira situação problema, vamos falar sobre as abordagens cognitivistas. Acompanhe comigo. Primeira situação é a seguinte: deveremos eleger uma das 5 abordagens teóricas que são filosofia, psicologia, linguística, inteligência artificial e neurociências e descrever os principais fundamentos e conceitos que a embasam e as possíveis aplicações dessas abordagens nos processos de ensino-aprendizagem em sala de aula. Para isso, nós iremos compreender a relação entre mente e cérebro nas abordagens cognitivistas, identificar a relação mente-cérebro na neurociência, na psicologia, na linguística, na filosofia e na inteligência artificial, e compreender a relação entre as abordagens cognitivistas e o processo de ensino e aprendizagem. Então, como já foi dito anteriormente, algumas áreas do conhecimento consideram que mente e cérebro são entidades diferentes, enquanto outras consideram que são a mesma coisa. Mas nós ainda não temos um consenso sobre como se dá essa relação e sobre qual é a natureza da mente. Diante desse impasse, diferentes abordagens teóricas da filosofia da mente e das ciências naturais e humanas, como por exemplo a psicologia, a linguística, a computação, a neurociência, vão abordar o tema sob diferentes perspectivas epistemológicas. Então, o que nos interessa aqui é a relação mente-cérebro nas ciências cognitivas e a sua raiz filosófica. Então, com relação à filosofia, nós podemos considerar que há 2 grandes ramos de interpretação desse fenômeno mente-cérebro, que são o monismo e o dualismo. O monismo é a corrente filosófica que considera que a realidade é um todo único e que existe uma identidade entre cérebro e mente. Os representantes do monismo são aqueles filósofos pré-socráticos, como por exemplo Tales de Mileto. Já o dualismo, ele vai se basear na existência de 2 realidades irredutíveis uma da outra e sem possibilidade de subordinação entre ambas. Ele tem como representantes Platão, Sócrates, Aristóteles, entre tantos outros. O que nós temos então? Que essas 2 correntes, elas influenciaram a constituição da psicologia como uma ciência. Por quê? Porque o monismo, ele é o fundamento filosófico das correntes, das teorias materialistas, como, por exemplo, o behaviorismo de Skinner. Já o dualismo, ele embasa as abordagens cognitivistas, de modo geral. Então, nós dizemos que as ciências cognitivas, elas buscam resolver o problema da relação mente-cérebro por meio dessas 2 correntes filosóficas. Passado um certo tempo, nós tivemos algumas mudanças que vão acontecer aí entre as décadas de 50 e 70. Então, nessa época,
os estudos sofrem grandes transformações, que é a época que nós conhecemos como Revolução Cognitiva. A Revolução Cognitiva é o nome pelo qual ficou conhecido um movimento intelectual que aconteceu lá nos anos 50 e que combinava um novo pensamento em psicologia, antropologia, linguística, com os recentes campos da inteligência artificial, da ciência da computação e da neurociência. Então, nós temos que a Revolução Cognitiva, ela conduziu a um conjunto de disciplinas que hoje nós chamamos de ciências cognitivas, que abrangem as áreas da filosofia, da linguística, da computação e da neurociências, ok? A Revolução Cognitiva, dentro da psicologia, ela foi uma resposta ao behaviorismo de Skinner. O behaviorismo, na época lá anterior, ele propunha que a psicologia deveria ser o estudo dos comportamentos observáveis. Então, a Revolução Cognitiva surge não sendo contra o behaviorismo, mas eles queriam descobrir, eles queriam descrever formalmente a maneira pela qual os seres humanos criavam as suas experiências com o mundo, para eles poderem propor hipóteses sobre os processos que estavam sendo realizados. Dessa maneira, então, nós tivemos aqui o desenvolvimento de algumas áreas que são chamadas de ciências cognitivas. Nós temos alguns objetos de estudo. Por exemplo, a primeira delas é a psicologia cognitiva, que ela vai ter como foco a mente, a cognição e os seus processos específicos. Quais seriam os seus processos específicos aqui? Seria comportamento, atenção, memória, percepção, entre tantos outros. A psicologia cognitiva, ela também vai dar importância às estruturas da cognição e ao modo como elas se desenvolvem. Depois disso, nós temos a linguística, que é o ramo de estudos que vai interligar os princípios da cognição, da linguagem e da interação nos enunciados linguísticos, apresentando então procedimentos para explicar de que forma o discurso vai se relacionar com os processos cognitivos. E aí, depois da linguística cognitiva, nós tivemos o desenvolvimento da área da computação e, mais especificamente, da inteligência artificial, que vão trabalhar então com a simulação e com os modelos computacionais da mente. A revolução cognitiva, nós dizemos que ela foi atingir até a área da computação, principalmente por meio da inteligência artificial. Então, de acordo com a inteligência artificial, a mente ela é um software e os seus pesquisadores passam a interpretá-la pela metáfora computacional. Entra aqui o modelo do processamento da informação, em que as informações devem ser decodificadas para depois serem armazenadas e processadas. Mas não fique desesperado, não fique desesperada, que nós vamos ver tudo isso ao longo da aula de hoje, ok? E depois nós temos a área da neurociência, que tem por assunto os mecanismos biológicos subjacentes à cognição, que é uma temática interdisciplinar que engloba as matérias da neurologia, da biologia, da psicologia, buscando compreender os mecanismos biológicos que estão subjacentes aos processos cognitivos. Então, a neurociência cognitiva, ela estuda os campos do pensamento, da memória, do aprendizado, do uso da linguagem, entre tantos outros. E qual é a relação entre as abordagens cognitivistas e o processo de ensino-aprendizagem? Então, é preciso que a gente saiba quais são os sistemas cognitivos básicos para que a gente possa relacioná-los com as competências acadêmicas, que devem ser desenvolvidas
de modo a utilizar abordagens instrucionais mais eficientes, visando estimular e utilizar os sistemas cognitivos relacionados, desenvolvendo mais eficazmente os conceitos acadêmicos. Quais são, então, os sistemas cognitivos básicos? Nós temos aqui atenção, temos percepção, temos memória, entre outros, ok? E depois disso, como que nós resolvemos a nossa situação problema 1, que era aquela que a gente deveria eleger uma das 5 abordagens teóricas e descrever os seus principais fundamentos e conceitos que podem embasar a sua aplicação nos processos de ensino-aprendizagem. Claro que eu puxei sardinha para o meu lado, né? E escolhi a abordagem da psicologia, ok? Quais os seus principais fundamentos e conceitos? Então, ela estuda o funcionamento da mente e os processos mentais, como, por exemplo, atenção, percepção, representação, memória, categorização, linguagem, etc. E também dá importância às estruturas da cognição e ao modo como elas se desenvolvem. Quais as possíveis aplicações dessas abordagens nos processos de ensino-aprendizagem em sala de aula? Então, a psicologia cognitiva ela pode contribuir com elementos que ajudam na reflexão sobre a compreensão da criança como um ser ativo, que elabora e verifica hipóteses e constrói conhecimentos. Então, como a psicologia parte do pressuposto da existência da mente, considera essa mente como sendo um epifenômeno do cérebro. O que isso quer dizer? A mente vai depender do funcionamento cerebral, porém a mente não se reduz ao fenômeno cerebral, não se reduz ao cérebro, ok? Além de tudo isso, nós temos também a importância da interação do sujeito com o meio na construção do conhecimento, como nós vimos já nas nossas outras teorias, né? Quando a gente fala de interação, quem é que vem à nossa cabeça? Vygotsky, né? O professor como um mediador do processo de ensino-aprendizagem. A participação ativa do aluno para o desenvolvimento da sua inteligência e aquisição do conhecimento. O desenvolvimento do julgamento moral. Quando falamos de moralidade, quem é que nos vem à mente? Piaget, não é? A importância do erro para o processo de ensino e aprendizagem. Então, todas essas questões, essas abordagens cognitivas, o que elas nos trazem? Elas nos trazem uma nova maneira de enxergar essa relação mente-cérebro. A mente e cérebro são a mesma coisa? São coisas diferentes? Dependendo da abordagem que a gente escolher para aprofundar os nossos estudos, nós veremos que ela vai dizer mente e cérebro são a mesma coisa, são um fenômeno só. Mente e cérebro são coisas separadas, são coisas distintas. Por exemplo, na área da psicologia, temos mente e temos cérebro. Um depende do outro, porém um não se reduz ao outro, ok? Então, de acordo com cada uma das áreas das ciências cognitivas, nós temos essa relação mente-cérebro bem estabelecida de certa maneira. Então, umas consideram que são a mesma coisa, outras consideram que são coisas diferentes. A questão do monismo e do dualismo, né? O monismo e o dualismo, eles surgem para explicar a área da filosofia. Então, desde essa época, não sei se você consegue se lembrar, lá na nossa primeira teleaula, eu expliquei a questão da alma. A princípio, o objeto de estudo da psicologia era em relação à alma. A alma, ela fica ligada ao corpo ou ela fica separada do corpo? Quando a pessoa morre, a alma morre junto ou ela fica vagando pelo espaço? Lembra-se que nós conversamos sobre isso? Então, a filosofia, ela traz novamente essa questão.
Mente e cérebro são duas coisas separadas ou fazem parte de um mesmo processo? Então, isso para esclarecer o monismo e o dualismo, que vão depois dar o surgimento na área da psicologia das diferentes abordagens teóricas. Ok? É isso. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Na nossa segunda situação-problema, vamos falar especificamente sobre a psicologia cognitiva. Acompanhe comigo. A situação 2 é: que contribuições você faria para o jogo da memória como avaliação da aula sobre psicologia cognitiva? Defina o processo cognitivo que formará um dos pares no jogo e, em seguida, aponte alguma característica que o representa. Para isso, nós iremos conhecer a psicologia cognitiva e os processos cognitivos básicos. Iremos identificar as características da consciência, da percepção, da atenção e da memória. Iremos identificar os desdobramentos dos processos cognitivos básicos para o processo de ensino-aprendizagem. Para começar, vamos explicar o que seria a psicologia cognitiva. Então, nós temos que a psicologia cognitiva, ela estuda as capacidades intelectuais humanas. Ela vai analisar as formas como as pessoas solucionam tarefas mentais e como elas constroem modelos para a compreensão de tais processos. De acordo com a psicologia cognitiva, a aprendizagem envolve a interação entre o indivíduo e a tarefa e, portanto, constrói o conhecimento por meio de organização, estruturação e compreensão da informação. Nessa perspectiva, como nós já vimos, a aprendizagem é ativa, construtiva, significativa, mediada e autorregulada. Nós temos então que os trabalhos e as pesquisas sobre a psicologia cognitiva, como eu já disse, surgiram entre as décadas de 50 e 70, não foi isso? Durante a chamada Revolução Cognitiva. Nós temos que o marco da Revolução Cognitiva foi o paradigma do processamento de informação, que vai surgir com o objetivo de dar conta daqueles problemas que não eram resolvidos de maneira satisfatória pelo behaviorismo. Então, a teoria do processamento de informação, ela se pauta em uma metáfora computacional, de modo que as informações ou os estímulos correspondem a inputs do sistema e são analisados, reconhecidos e interpretados por meio dos processos cognitivos, que vão apontar os comportamentos e as condutas para o indivíduo, que são considerados os outputs. Essa sequência de eventos internos é o que nós chamamos de processamento de informação. Então, de acordo com a metáfora computacional, o paradigma do processamento de informação implica na necessidade de que as informações sejam codificadas para só depois serem armazenadas e processadas. Professora, eu não estou entendendo nada. Estou conseguindo entender. Que negócio que é esse? Processamento de informação? Não estou conseguindo. O que é isso? É assim. Nós tivemos lá a época da Revolução Cognitiva. Na área da psicologia, isso surge como uma metáfora computacional. Então, nós temos aí o paradigma do processamento de informação. O que é o processamento de informação? Ele vai tratar
a maneira como a gente funciona intelectualmente, como fazendo uma metáfora a um computador. Vai fazer então uma comparação a um computador. Então ele vai dizer, nós temos os estímulos, que são os nossos inputs. Esses estímulos chegam até nós. Nós temos os nossos processos cognitivos, que vão então decodificar esses estímulos para que a gente tenha os nossos outputs, que seriam as nossas respostas. Então, nós temos um estímulo que vai nos chegar, os nossos processos cognitivos, que são atenção, percepção, memória, tudo aquilo que eu já disse, que vai fazer com que a gente tenha uma resposta. Por que que isso veio, né, para dar conta do que o behaviorismo não explicava? Porque, de acordo com o behaviorismo, lá de Skinner que nós vimos, nós temos então um estímulo, temos ali uma resposta em relação àquilo. Não falamos de processos cognitivos, não falamos de quais são os nossos processos envolvidos para que a gente tenha aquela resposta. O processamento de informação surge para tentar explicar essa situação. Olha, em determinado estímulo a gente utiliza tal processo cognitivo. Em determinado estímulo a gente utiliza tal processo cognitivo. É isso que eles querem explicar. Eles querem, na verdade, dizer, entre o estímulo e a nossa resposta, existe mais alguma coisa que precisa ser trabalhada. Ok? Vamos voltar lá então. Depois disso, nós temos aqui os processos cognitivos básicos. Quais são os processos cognitivos básicos? O primeiro deles é a percepção. Então, nós entendemos a percepção como sendo a porta de entrada para os nossos estímulos. Por que isso? Porque ela nos permite reconhecer, organizar, compreender as informações que nos chegam por meio dos sentidos. Então, é através da percepção que nós conseguimos extrair significados do meio externo. Nós dizemos que a percepção ela está diretamente relacionada a componentes motores, porque é ela quem vai fazer o reconhecimento dos objetos. Então, nós temos dois tipos básicos de percepção: a percepção visual e a percepção auditiva. De acordo com a percepção visual, nós temos então a capacidade cognitiva de interpretar os dados que nos chegam de maneira visual. De acordo com a percepção cognitiva, nós temos uma referência à interpretação que fazemos a respeito das informações auditivas, ok? Qual seria o nosso segundo processo cognitivo básico? O processo da atenção, que é um processo cognitivo implicado diretamente na ativação e no funcionamento da seleção, distribuição e manutenção da atividade cognitiva. Nós temos aí uma diferenciação entre 4 tipos de atenção. O primeiro deles, estado de alerta. O que é o estado de alerta? É a busca de estímulos de interesse para o indivíduo que vão se relacionar com o ambiente. Então, as informações só poderão ser processadas quando um estado de alerta adequado e satisfatório for alcançado. Depois, nós temos a atenção seletiva, ou também conhecida como atenção concentrada, que diz respeito à capacidade de focar a atenção em determinado estímulo e ignorar outros estímulos. Depois temos a atenção dividida, ou também conhecida como atenção difusa, que, ao contrário da atenção seletiva, ela se relaciona com o fato de prestar atenção em mais de um estímulo simultaneamente, mudando a atenção entre as tarefas distintas. E, por fim, temos a atenção sustentada, que diz respeito à capacidade de manter a atenção sobre os estímulos por elevados períodos de tempo, ok? E aí eu pergunto, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa hora, que tipo de atenção nós utilizamos?
Será que a gente utiliza uma atenção de cada vez? Será que a gente consegue utilizar vários tipos de atenção ao mesmo tempo? Então, nós temos que ao longo do nosso dia, nós utilizamos os 4 tipos de atenção. Em determinado momento, como agora, nesse momento, você está assistindo a nossa aula, você está utilizando qual tipo de atenção? Você está utilizando o tipo de atenção sustentada, porque você está precisando manter a sua atenção por um elevado período de tempo, ok? Aí, você sai aí do polo, você está indo embora para sua casa, e como é que você faz? Você continua usando a atenção sustentada? O carro passa na rua, você precisa prestar atenção no semáforo. O ônibus vai chegar. Que tipo de atenção você está usando? Você está usando atenção difusa. Você precisa prestar atenção a vários estímulos ao mesmo tempo. Você saiu aí do polo, pegou esse trânsito, né, para ir embora para casa, lembrou que precisa passar no mercado, se o mercado ainda estiver aberto. Aí chega no mercado, você precisa comprar bolacha, tá? Que tipo de bolacha você quer? Bolacha recheada? Bolacha sem recheio? Recheio de morango? Recheio de chocolate? Recheio de não sei o quê? Que tipo de atenção você está usando? Ai, a pessoa passou, esbarrou em você. Ai, meu Deus. E aí? Que tipo de atenção é essa? Perceba então que ao longo do seu dia, ao longo da sua hora, dependendo da atividade que você está realizando, você está utilizando determinado tipo de atenção. Então, ao longo do dia, nós utilizamos os mais diversos tipos de atenção. Ao longo da nossa hora, todos os tipos de atenção estão sendo utilizados, ok? Vamos voltar então, vamos falar agora sobre a memória. A memória, que é o processo no qual nós mantemos e recuperamos as experiências anteriores para serem utilizadas no momento presente. Ela é uma função neuropsicológica indissociável da aprendizagem. Então, ela pode ser compreendida pela analogia de uma biblioteca. Entenda assim, ao entrar numa biblioteca, os livros eles precisarão ser catalogados. Então, eles recebem uma ficha de identificação, que é onde nós teremos então os dados sobre a aquisição e a codificação da informação. Eles serão colocados em uma prateleira, que é onde eles serão armazenados e retidos, para depois eles serem utilizados pelo leitor, que farão a recuperação e a recordação das informações que estão contidas nesse livro. Por isso que nós dizemos que a memória é uma função neuropsicológica indissociável da aprendizagem, porque nós necessitamos da memória para que a gente possa manter e recuperar todos aqueles dados, aquelas informações, aquelas experiências passadas, para que a gente possa utilizar no momento presente, ok? Nosso próximo processo cognitivo é denominado de consciência. Ele faz referência ao controle sobre as tarefas. Então, nós dizemos que aqui na consciência nós temos 2 tipos de processos. Os processos automáticos e os processos conscientes. Os processos automáticos são aqueles em que nós não temos o controle sobre a tarefa. Então, há pouco ou nenhum esforço ou intenção. Já nos processos conscientes, existe o nosso controle na tarefa, que vai consumir tempo e que será realizada em etapas, dependendo então de decisões voluntárias do indivíduo. Então, aqui no consciente, depende de vontade do indivíduo, de decisões voluntárias, e nos automáticos não depende dessa nossa decisão voluntária, ok? De que maneira que nós resolvemos a nossa situação problema 2, que era aquela que nos dizia que tipo de contribuições nós poderíamos propor para o jogo da memória?
Então eu propus aqui um jogo da memória auditiva. Nesse jogo, as crianças deverão ouvir uma história e em seguida elas terão de repeti-la. Como que será o processo cognitivo que vai formar o par nesse jogo? Então eu utilizei o processo cognitivo da atenção. Então, pegando o modelo do processamento de informação, eu tenho que a história, ela seria o meu input, ou seja, a história seria o meu estímulo. Esse meu estímulo chegaria até mim e seria então processado através da atenção, seria decodificado através da atenção. E o meu output, que seria a minha resposta, seria então a replicação dessa história. Por isso que nós dizemos que o paradigma do processamento de informação, ele preconiza que as informações ou os estímulos correspondem a inputs do sistema e são analisados por meio dos processos cognitivos, que são memória, atenção, percepção, entre tantos outros, que apontam comportamentos, condutas, respostas para o indivíduo que são consideradas como outputs do sistema. E aí, nesse caso, nós temos então um output, como output, a replicação da história. Então, perceba de que maneira nós podemos utilizar isso na nossa prática diária enquanto professores. De que maneira nós utilizaremos o modelo da abordagem do processamento de informação? Você consegue imaginar alguma situação em que você consegue utilizar essa teoria? Então pense que você está lá na sua sala de aula, nós estamos ensinando uma disciplina para esse aluno e ele não consegue entender. De que maneira eu poderia alterar este input para que ele me desse um output? Que tipo de processo cognitivo eu preciso usar neste momento? Que tipo de processo cognitivo seria mais interessante eu usar nesse momento para que esse meu aluno prestasse atenção na minha aula? Como que eu faria isso? Por isso que eu digo que nós devemos conhecer as mais diversas abordagens para que a gente saiba qual delas será melhor empregada em determinado momento da nossa prática diária. Qual dela nós utilizaremos? Vamos utilizar a teoria de Piaget. Vamos utilizar a teoria do processamento de informação. Então, quando você estiver preparando a sua aula, pense nisso também. Que tipo de atividade eu posso propor e que tipo de abordagem eu vou utilizar? Que tipo de processo cognitivo eu quero alcançar? Para que você possa ter um foco em relação àquela atividade que você está propondo naquele momento. Ok? É isso. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Na nossa terceira situação-problema, vamos falar sobre as inteligências múltiplas de Gardner. Acompanhe comigo. A situação é a seguinte: deveremos propor atividades que promovam e desenvolvam as inteligências múltiplas e a inteligência emocional nos alunos, de modo a treinar as habilidades que aprenderam durante o curso. Qual atividades você poderia propor para realizar esse trabalho com seus alunos em sala de aula? Então, nós iremos conhecer as inteligências múltiplas de Gardner, identificar as principais características das inteligências múltiplas, identificar as características da inteligência emocional, reconhecer os desdobramentos das inteligências múltiplas e da inteligência emocional para o processo de ensino-aprendizagem.
Para começar, nós vamos conversar uma coisa. Então, antes de Gardner surgir com a sua teoria das múltiplas inteligências, nós tínhamos que a inteligência ela era um construto único. Você se lembra que lá nas nossas aulas anteriores eu falei sobre o famoso Binet, né? Que ele era um estudioso lá da França que criou os testes de QI. Então, antes de Gardner surgir, a inteligência ela estava condicionada ao uso dos testes psicológicos. Todas as vezes que a gente queria saber se uma criança tinha determinada inteligência para aprender algo, aplicávamos testes psicológicos nessa criança. Então, utilizávamos os testes de QI, de Binet, para a gente saber se essa criança estaria apta ou não para aprender. Qual o problema disso? O problema é que esses testes de QI, que mediam o quociente de inteligência, eles estavam relacionados apenas a um construto, que era a inteligência lógico-matemática. Então, esses testes de QI me davam um número. De acordo com esse número, eu tinha um resultado assim. Analisava esse número de acordo com a idade da criança e tinha um resultado assim. Criança acima da média, criança abaixo da média, criança na média. Criança superdotada, criança na média, criança burra. Era mais ou menos assim que dava essa classificação. Então, nós tínhamos os aptos, os não aptos e os que poderiam estar aptos. Era assim que esses testes funcionavam. Acontece que Gardner aparece em meio dessa história toda e vai dizer, gente, isso está errado. Não é possível a gente avaliar a inteligência somente a partir de um construto. Isso não tem cabimento. Por quê? Porque as pessoas são muito mais do que simplesmente a inteligência lógico-matemática. As pessoas têm outros tipos de inteligência que não somente essa. É possível que uma pessoa tenha um outro tipo de inteligência que leve ela a desenvolver outros tipos de atividades. Portanto, não podemos ligar isso apenas à inteligência lógico-matemática. Claro que foi um auê, né? Claro que foi uma revolução. Imagina, esse cara é louco. Olha o que ele está falando, o que ele está imaginando. Mas aí depois o tempo foi passando e fomos percebendo que, nossa, aquele cara louco tinha certa razão. Não temos apenas uma inteligência, as pessoas se desenvolvem em outras áreas. Elas podem desenvolver outros tipos de inteligência. Que tipos de inteligência poderiam ser? Então, Gardner, a princípio, propõe 7 tipos de inteligência. E mais tarde ele propõe uma 8ª inteligência. E de acordo com isso, a sua teoria foi avançando, ok? Então vamos lá, vamos saber mais sobre essa teoria. Então a teoria das inteligências múltiplas, ela foi criada por Gardner, que é vivo até hoje, que é um psicólogo cognitivo, e ela vem para se opor à noção de uma única inteligência, que estaria respaldada pelo fator geral do QI. A inteligência para Gardner é a capacidade que nós temos para resolver problemas e para criar produtos que possuam valor para determinadas culturas. Então, as inteligências múltiplas, elas vão corresponder a capacidades específicas do espectro de atividade humana. E elas não vão funcionar de maneira isolada, porque ele acredita que qualquer atividade humana depende de combinações entre os diferentes tipos de inteligência. O Gardner, na verdade, ele queria incluir um conjunto mais amplo, mais universal de capacidades do que se considerava até então. E aí ele cria as inteligências múltiplas, que vai dizer, são as capacidades específicas do espectro de atividades humanas e que são pouco dependentes entre si. Elas não funcionam de maneira isolada porque qualquer atividade humana depende de combinações entre os diferentes tipos de inteligência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que
Uma pessoa tem a inteligência lógico-matemática bem desenvolvida, ela tem aí o raciocínio lógico-matemático bem desenvolvido. Então, ela só tem essa inteligência? Essa pessoa só serve para fazer conta e nada mais? Não, Gardner vai dizer, ela tem a inteligência lógico-matemática mais desenvolvida, mas ela tem todas as outras inteligências, que é o que permite que ela se desenvolva em relação à lógico-matemática. Por isso que ele vai dizer, elas não funcionam de maneira isolada. Por quê? Porque uma se sobressai, mas ela depende de todas as outras, ok? Então vamos ver quais são os tipos de inteligência que ele propôs. Gardner, como eu disse, propôs 7 tipos de inteligência. A primeira delas nós chamamos de lógico-matemática, que é aquela capacidade de operar adequadamente os símbolos numéricos e de pensar de maneira dedutiva. Quem são os representantes da inteligência lógico-matemática? Normalmente, as pessoas envolvidas na área das engenharias. São pessoas que fazem muitos cálculos, são pessoas que lidam com números, pessoa da área de contabilidade e tudo mais. Depois nós temos a inteligência linguística, que Gardner vai dizer que é a capacidade para aprender idiomas e usar a fala e a escrita de maneira adequada para se atingir os seus objetivos. Quem são os representantes? Os escritores, os jornalistas, ok? Depois, inteligência espacial, que é a capacidade de perceber precisamente o ambiente visoespacial e transformar o ambiente a partir dessa percepção, bem como de reconhecer e manipular situações no espaço e de se deslocar nesse espaço. Os representantes são os arquitetos, que têm toda uma capacidade de organizar o espaço. Depois, a corporal sinestésica, que faz referência à capacidade de usar o corpo para expressar ideias, sentimentos e resolver problemas, produzir ou transformar objetos através da habilidade manual. Quem são os seus representantes? Temos aqui os dançarinos, os bailarinos, as bailarinas, ok? Depois temos a intrapessoal. A intrapessoal diz respeito à capacidade de conhecer e compreender a si mesmo. Quem são os representantes aqui? Os psicólogos, né? Que utilizam muito do seu autoconhecimento. E a interpessoal? É a capacidade para compreender os desejos, as intenções dos outros, de perceber, de distinguir motivações, intenções, humor, sentimentos dos demais, relacionando-se adequadamente em comunidade. Então, aqui na interpessoal, também temos a figura dos psicólogos. Qual a maior diferença aqui? Aqui na intrapessoal diz respeito ao seu autoconhecimento. Aqui na interpessoal diz respeito ao trabalho em grupo, em comunidade. E por fim a musical, que é a capacidade de perceber, discriminar, expressar e transformar as formas musicais, além de apreciar, tocar e compor padrões musicais. Quem são os representantes? Os cantores, os professores de música, nós temos aí os compositores, entre tantos outros. Depois disso, nós temos que Gardner criou a inteligência interpessoal e intrapessoal. Aí surge uma outra pessoa, lá em 1995, e ele vai propor um outro tipo de inteligência, que faz referência à inteligência intrapessoal, que é a inteligência emocional. Portanto, a inteligência emocional, ela não faz parte do rol de inteligências de Gardner.
Ela foi desenvolvida por outros autores, mas ela ficou mundialmente conhecida através dos trabalhos de Goleman, a partir de 1995. E aí nós temos aí vários livros publicados, como trabalhar a sua inteligência emocional, como lidar com a sua inteligência emocional, mas essa inteligência ela não faz referência ao rol de inteligências de Gardner, ok? Então não confunda essas duas áreas. Vamos acompanhar a inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade cognitiva de perceber, avaliar, expressar emoções, gerar sentimentos quando tendem a facilitar o pensamento, compreender emoções e controlar emoções reflexivamente para a promoção do crescimento emocional e intelectual. Então, ela não faz parte do rol de inteligências proposto por Gardner, ok? Qual é então a importância das inteligências múltiplas para o processo de ensino-aprendizagem? Primeiro, os educadores devem revisar as suas práticas. Por que isso? Porque os educadores precisam entender que nós não temos mais um único tipo de inteligência. Eles precisam aceitar a existência das múltiplas inteligências, das múltiplas capacidades, dos múltiplos talentos, que vão demandar o desenvolvimento de treinamento, oportunidades de aprendizagem pelo ambiente para cada um desses alunos. Então, de acordo com Gardner, os indivíduos só podem desenvolver as suas capacidades inatas através dos processos educativos e das oportunidades de aprendizagem que eles encontram ao longo da vida. O autor vai destacar que a educação erra ao não considerar os diversos potenciais, as diversas capacidades apresentadas por cada indivíduo. E ele ainda busca nivelar as capacidades de todos os alunos. Então, ele vai dizer, cabe ao professor a tarefa de preservar e desenvolver essas capacidades. E aí, qual é a importância da inteligência emocional para o processo de ensino-aprendizagem? Ela visa, então, oportunizar os processos cognitivos, a relação entre professor e aluno, além das relações entre os pares na escola. A educação emocional ela não pode se reduzir à afetividade e às relações professor-aluno positivas, porque isso não garante o aprendizado. Portanto, a educação emocional ela faz referência às relações negativas, ao processo de vínculo, entre tantas outras questões, ok? Como que resolvemos a nossa situação-problema? Que era aquela que a gente deveria propor atividades utilizando as inteligências múltiplas. Então, que tipo de atividade que eu posso propor para desenvolver a inteligência lógico-matemática? Posso propor jogo da memória, jogo de dominó. E a inteligência linguística? Leitura compartilhada com interpretação dos personagens. A espacial, brincar de se localizar em um mapa. Corporal sinestésica, dançar de acordo com o ritmo da música. Intrapessoal, contar aos alunos uma história com diferentes personagens e pedir para que eles desenhem as emoções desses personagens. A interpessoal, contar histórias e pedir para que os alunos se identifiquem com um personagem que tem as mesmas características. E a musical, brincar com aquela famosa brincadeira de que som é esse. Então, de uma maneira geral, existem inúmeras atividades que nós podemos desenvolver para que as inteligências múltiplas possam ser melhor aproveitadas, para que a gente possa desenvolver ainda mais as inteligências múltiplas nos nossos alunos. Ok? É isso.
O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Na nossa quarta situação problema, vamos falar sobre as tecnologias da informação e da comunicação, a famosa TICs. Acompanhe comigo. A situação é: deveremos elaborar uma aula a ser ministrada por meio das tecnologias educacionais, considerando também as estratégias de educação inclusiva. Então, deveremos escolher um conteúdo para ser ministrado nessa aula. Deveremos elaborar o plano de aula e definir os recursos tecnológicos que serão utilizados, bem como as estratégias de educação inclusiva. Então, nós vamos conhecer as tecnologias de informação e comunicação, também conhecidas como TICs. Vamos conhecer as estratégias de aprendizagem ativa e ensino adaptativo. Vamos identificar a importância das estratégias inclusivas e acessíveis na escola e vamos reconhecer as contribuições das tecnologias educacionais assistivas para a educação inclusiva. Então, nós temos que a tecnologia educacional ela é uma área de estudo que se preocupa com o design de oportunidades de ensino-aprendizagem. É muito comum associar a área da tecnologia educacional estritamente ao uso de dispositivos de mídia na educação, como, por exemplo, o livro, o filme, o computador. Essa perspectiva ela é usualmente utilizada visando relacionar a informática com a educação. Já que estamos falando de informática, o que seria a nossa famosa TICs, as tecnologias da informação e da comunicação? Elas nada mais são do que um conjunto de recursos tecnológicos que nós utilizamos para atingir determinado fim, com impacto nas relações pessoais, sociais e institucionais. Atualmente, a TICs engloba a associação entre informática e telecomunicações. Então, nós podemos dizer que as TICs, elas podem existir e ter atuação nas mais diversas áreas, como, por exemplo, na gestão pública, nos serviços, nas indústrias e também na educação, como é o nosso caso aqui. As TICs, então, são entendidas como sendo formas de tecnologias cognitivas e sociais que permitem que as pessoas com interesses comuns desenvolvam redes de interações com algum nível de durabilidade. Quando a gente fala de tecnologia da informação e da comunicação na área da educação, nós temos o ensino à distância, a educação à distância, em que essa educação acontece através dos ambientes virtuais de aprendizagem, como é o nosso caso aqui. Então, quando a gente alia a TICs à aprendizagem, à educação, nós temos que essa integração da TICs com a sala de aula, ela vai promover um ensino híbrido, sendo então o modelo da sala de aula invertida, ou também conhecido como Flipped Classroom, uma das modalidades mais conhecidas e implantadas nos diferentes níveis de ensino. Esse modelo da sala de aula invertida, ele pode ser uma modalidade de aprendizagem virtual, em que o conteúdo e as instruções elas são estudadas online, antes do aluno frequentar a sala de aula. E aí a sala de aula tradicional, ela vai se tornar um local para trabalhar, para revisar os conteúdos que já foram estudados, promovendo a resolução de atividades práticas, de problemas, discussões em grupos, entre tantas outras. Então, dessa modalidade das tecnologias da informação e da comunicação ligadas à aprendizagem,
nós temos aqui dois modelos, a aprendizagem ativa e o ensino adaptativo. Na aprendizagem ativa, nós temos que ela se opõe à passividade da educação, que é baseada somente na transmissão do conhecimento. O aluno aqui ele deve assumir uma postura ativa. Ele deve ser o agente do conhecimento. Ele deve solucionar problemas e desenvolver projetos, estratégias, competências, criando oportunidades para construir os conhecimentos independente do professor. Para trabalhar com a aprendizagem ativa, o professor deve se atentar para o nível de conhecimento dos alunos e se adequar aos problemas do currículo a ser trabalhado. Já o ensino adaptativo, ele tem a proposta de complementar as aulas presenciais. Então, essa modalidade de ensino, ela permite o desenvolvimento de um percurso individual de aprendizagem. É elaborado com escolhas e decisões pessoais de cada aluno e surge como uma estratégia de otimização do processo de aprendizagem, ajudando os alunos na elaboração de percursos de aprendizagem por meio de recursos tecnológicos. Além disso, nós temos também, quando estamos falando de TICs, as tecnologias assistivas, que são uma área interdisciplinar do conhecimento, na qual nós incluímos produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que vão se aliar à promoção da funcionalidade nas atividades e na participação de pessoas com deficiência, objetivando a sua autonomia, sua independência, a inclusão social e a qualidade de vida. Então, a tecnologia assistiva, ela reflete os avanços de diversas áreas de atuação e de domínios profissionais, visando potencializar as habilidades das pessoas com deficiência, desde a tarefa mais simples de autocuidado, como, por exemplo, tomar um banho, até o desempenho de atividades profissionais. Quais seriam as contribuições das tecnologias educacionais assistivas para a educação inclusiva? Então, elas servem ao usuário e não ao profissional que cuida da pessoa com deficiência. Ela tem por objetivo ultrapassar as barreiras sensoriais cognitivas e motoras que limitam ou que impedem o acesso de um aluno com deficiência às informações e à expressão do conhecimento. Ela deve ser empregada em um ambiente comprometido com o desenvolvimento humano, com a formação cidadã, com a gestão democrática e com a qualidade social do processo educativo, ok? Como que nós resolvemos a nossa situação problema 4, que era aquela em que nós deveríamos criar um plano de aula? Eu criei um plano de aula da disciplina de ciências, para trabalhar com o tema da higiene pessoal na educação infantil, com o objetivo de promover e consolidar os hábitos de higiene e de apresentar a importância da higiene no dia a dia. Como que eu vou fazer isso? Eu vou contar a história do João Cascão, que é a história de um menininho que não queria tomar banho, que não gostava de tomar banho. E aí eu entro com os conceitos de higiene, como, por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, lavar o cabelo e lavar as mãos. Vou fazer os meus alunos praticar esses hábitos em frente ao espelho e, além disso, vou ensinar os hábitos em Libras para todas as crianças, sem exceção. Vou utilizar as atividades que estão impressas no livro, vou contar histórias, vou fazer demonstração e vou apresentar em vídeo. Vou utilizar alguns recursos e a avaliação vai se dar por meio da participação dos alunos durante a atividade. Ah, mas eu só posso utilizar tecnologia assistiva quando eu tenho um aluno com deficiência? Não. Eu posso usar os recursos da tecnologia assistiva sempre que eu precisar. Por exemplo, eu tenho uma criança que tem uma certa dificuldade motora.
Ela não consegue aquele movimento de pinça ainda para pegar no lápis e escrever. Ela não tem essa coordenação motora fina. O que eu posso fazer? Posso solicitar um engrossamento de lápis. E aí essa criança tem uma pegada que não precisa especificamente da pinça para ela conseguir escrever, ok? Basta que eu queira, basta que eu conheça, basta que eu tenha interesse em auxiliar, ok? É isso. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Terminamos as situações problemas e agora temos duas novas situações. Acompanhe comigo. Primeira nova situação. Imagine que você irá prestar uma consultoria especializada para uma empresa que cria softwares e jogos educacionais. A empresa pretende criar jogos educativos para crianças e adolescentes. O objetivo dos jogos é auxiliar o professor em sala de aula, por meio da tecnologia, facilitando o processo de aprendizagem dos alunos. Que projeto você poderia apresentar, considerando a necessidade da empresa de contar com um especialista na área educacional? Segunda situação. Você consegue perceber as diferenças entre os tipos de atenção que usamos cotidianamente? Disso nós já conversamos, né? Então pense aí nas suas respostas, mande as suas dúvidas, os seus questionamentos. Eu volto daqui a pouco.
Estamos retornando, tivemos algumas contribuições, eu agradeço as contribuições e vamos lá. A nossa primeira situação, ela propunha para que a gente criasse jogos nos celulares. Por quê? Porque hoje a gente fica lá, fulano, desliga esse celular, menino, guarda o celular, menina, para com isso, para de mexer no celular, né? Por que não utilizar a informática, por que não utilizar a tecnologia a nosso favor? Então, nós poderíamos propor N tipos de jogos, como já existem, que possam, então, nos auxiliar. Então, nós poderíamos propor jogos para ensinar desde números para as crianças pequenininhas, até ensinar cores, ensinar sons, vários tipos de jogos, para que a gente possa começar a utilizar a tecnologia da informação e da comunicação a nosso favor. Então, temos aí diversas atividades, não só no celular, nos tablets, nos computadores e tudo mais, ok? Utilizamos mais de um tipo de atenção ao longo do dia? Utilizamos mais de um tipo de atenção a cada hora da nossa vida. Então, como eu já disse, agora estamos utilizando uma atenção sustentada. Saímos daqui, vamos para a rua, atravessar a rua, precisamos prestar atenção no semáforo, no carro que está passando, se o ônibus está chegando, atenção difusa. Então, ao longo do nosso dia, utilizamos vários tipos de atenção, ok? Utilizamos tanto a percepção visual também, como a percepção auditiva. Então, utilizamos os processos cognitivos ao longo do nosso dia, certo? Estamos finalizando a nossa disciplina aqui. Esta é a nossa última teleaula. E aí sempre surge aquela famosa dúvida, professora, o que cai na prova, né? O que cai na prova? Cai na prova todos os conteúdos. Cai na prova tudo que foi dito em teleaula, cai na prova tudo que está escrito no material, tudo que está no seu livro, cai na prova todo o conteúdo das web aulas. É por isso que eu estou falando desde a primeira aula, estude, 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 tá certo? Cai todo o conteúdo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, ainda tem algum questionamento, tem uma questão específica que eu não entendi, eu já estudei, mas eu ainda não entendi, estude antes. E aí então você encaminha para o seu tutor à distância e ele encaminha para mim. Mas estude antes, porque muitas perguntas chegam e elas estão lá no livro e a pessoa nem sequer olhou o livro. Então, estude, porque vão cair todos os conteúdos que foram trabalhados, não só em teleaula, mas também os conteúdos que estão no material didático, nas suas web aulas e tudo mais, ok? Nós vamos ficando por aqui, eu espero revê-los em breve e até a próxima. Tchau, tchau!